Boa tarde, alunos do sexto ano, dando início agora a mais uma aula de Geografia. Na semana passada, eu solicitei que vocês realizassem a atividade 1 da página 204 da apostila Currículo em Ação. Essas atividades devem ser feitas em folhas separadas, sempre colocando o nome e a data, o nome de vocês, a turma a qual vocês pertencem, se é sexto A, sexto B ou sexto C, e responder as questões que são solicitadas. Não precisa copiar as perguntas, apenas anotem qual que é a página, qual que é a data e respondam. Bom, vamos realizar a correção, fiquem atentos, prestem bastante atenção para vocês aprenderem e também conferir se vocês responderam corretamente. A primeira pergunta da atividade é a seguinte: qual é o novo mundo ao qual o autor se refere? Então, tinha um texto que vocês tinham que ler, e qual é esse novo mundo? Bom, o novo mundo ao qual o autor se refere corresponde ao continente americano. Eu vou, nessa tela aqui, tem a correção e nessa aqui a pergunta. Eu vou ficar indo e voltando em uma tela e outra, mas no final eu deixo um minutinho aí para que vocês possam pausar, tirar print da tela e fazer a correção com toda a calma que vocês precisam, tá? Então, novo mundo, quando o autor usa esse termo novo mundo, ele se refere ao continente americano. A segunda pergunta é: o autor do texto 1 afirma que a geografia da América é variada e às vezes difícil. O que você acha que ele quis dizer com isso? É uma resposta pessoal, então, mesmo que você não colocou idêntica à minha, não tem problema. Quando o autor se refere a essa geografia variada, ele está falando da diversidade de paisagens, como, por exemplo, a floresta nativa de difícil acesso, e também o fato dos povos nativos americanos, que estavam socialmente organizados de forma muito distinta da sociedade europeia da época. Alguns, por exemplo, ainda eram caçadores e colhedores e eram nômades. Então não tinham aí uma moradia fixa, eles ficavam migrando de um lugar para o outro em busca desses alimentos. Já na pergunta 3, diz o seguinte: quando os europeus chegaram à América, como estava esse continente? É importante a gente lembrar que quando os europeus chegaram em terras americanas, já havia 57 milhões de povos nativos aproximadamente. Os recursos naturais eram abundantes e pouco explorados, porque eles não extraíam os recursos naturais com finalidades aí de comércio, era apenas para sua sobrevivência. Dando continuidade aqui nas atividades, eu vou pausar essa tela aqui com uma parte da atividade, vou deixar alguns segundos aqui para que vocês possam printar a tela. Ainda não acabou a atividade. Na próxima imagem, a gente vai continuar respondendo as perguntas, mas vou deixar alguns minutinhos, alguns segundinhos aí na tela para vocês pausarem e tirarem o print. Dando continuidade nas correções, né? Outra pergunta que é feita aqui pela atividade 1 é: quando os europeus chegaram à América, como estava esse continente? Essa eu já respondi. A outra pergunta: por que será que os povos urus construíram suas moradias em ilhas flutuantes? A resposta é porque no início os urus, eles viviam sim em terra firme, eles não viviam em cima aí da água, mas eles decidiram construir essas ilhas flutuantes para evitar de serem conquistados por outros povos, era uma defesa deles. Além disso, eles descobriram que no meio do lago eles tinham muito mais meios de sobrevivência graças à caça e à pesca, então para eles foi muito benéfico essa construção de ilhas, porque era propício à caça e à pesca e ainda eles ficavam protegidos.
Depois, a próxima pergunta, ela questiona por que os incas utilizavam terraços para a agricultura? Primeiro, eles utilizavam para realizar os cultivos agrícolas, né? Então, para vencer aí um desafio da natureza, que é a questão do relevo não ser regular, de ser um relevo irregular. Então, eles construíram terraços para conseguir mesmo fazer a prática agrícola, mas também estava relacionada com questões estéticas, simbólicas e religiosas. A última pergunta dessa atividade é a seguinte: além dos incas, dos urus, você já ouviu falar de outros povos que estavam no continente americano antes da chegada dos europeus? Bom, no continente americano viviam diversos povos nativos, não só os urus, né? A gente tinha os incas, a gente tinha os astecas, a gente tinha os guaranis, os tupinambás, os tupis, os apaches e assim por diante, diversos povos. Também vou deixar alguns segundos essa tela com a atividade 1. A correção está completa, hein? É só vocês fazerem as devidas alterações, quem já havia realizado, corrigindo e depois entregando para a professora para ter uma avaliação aí muito positiva. Dando continuidade, já que a gente falou dessas ilhas flutuantes dos povos urus, eu trouxe uma curiosidade para vocês. Aqui tem uma imagem de como são essas ilhas. Elas são de fato construídas por esses povos manualmente, artesanalmente, né? Eles erguem suas casas. As ilhas em que esses habitantes erguem suas casas são construídas com um tipo de planta chamado totora. Então, é uma vegetação ali que surge no próprio lago na época da estação chuvosa. Então, eles coletam as raízes e aí criam toda a base dessa ilha. Eles cortam em grandes blocos e se juntam até formarem uma ilha flutuante que pode durar até 23 anos. Então, essa planta consegue fazer a ilha ser base da ilha e durar até 23 anos. São os homens que coletam a totora, porque são eles que sabem se são as boas raízes, porque se tem muita terra, elas afundam. Então, é uma prática mais das pessoas do gênero masculino. Para hoje, né, o nosso tema da aula são os povos originários do Brasil. Vocês podem acompanhar aí na apostila, página 205. Como você viu, o continente americano já era ocupado por povos indígenas antes da chegada dos europeus. No Brasil, não foi diferente. Estima-se que na época da chegada dos europeus existiam mais de 1.000 povos indígenas. Hoje encontramos no território brasileiro 256 povos que falam mais de 150 línguas diferentes. No caso, vocês aí vão participar de uma tempestade de ideias sobre esse tema. Por isso, analisem primeiramente a imagem 3 com o professor e dialogue com a turma. Como a gente não tem a possibilidade de diálogo com a turma, eu apenas convido vocês a observarem essa imagem e ler a legenda. Essa imagem nada mais é do que o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, no ano de 1500, tá? Essa é uma obra que faz parte do acervo do Museu Histórico Nacional. Então, essa imagem aí é uma obra de arte e ela retrata o exato momento aí que os portugueses chegam ao território brasileiro. Bom, desde 1500, que foi a chegada dos portugueses, até a década de 1970, a população indígena brasileira foi diminuindo e muitos povos foram extintos. Aos poucos, esse cenário começou a dar sinais de mudanças e a população indígena voltou a crescer. O que pode ser feito para que a população brasileira reconheça e valorize os povos indígenas? Essa
é uma das atividades que vocês devem fazer. Então, vocês vão copiar essa pergunta, né? O que pode ser feito para que a população brasileira reconheça e valorize os povos indígenas? Coloca lá a data de hoje, aula de geografia, o seu nome completo, a sua turma. Copia essa pergunta e responde valendo nota. Essa pergunta tá lá na apostila, na página 205. Bom, dando continuidade, nós temos a página 206 da apostila, que diz o seguinte: a geógrafa Helena Copete Calai destaca que os laços locais são significativamente culturais, demonstram a vida, as formas de fazer as coisas, de tratar a natureza, de construir os espaços. Partindo dessa afirmação, vocês vão analisar as imagens 4 e imagem 5, que apresentam exemplos de paisagens produzidas por diferentes tipos de sociedades, com destaque para os povos originários e comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, presentes aí no território brasileiro. Então, vocês vão olhar essas duas imagens, vão ler em seguida o texto 2 e o texto 3, que está na página 206 e 207. Essa leitura vocês farão sozinhos, as anteriores eu realizei aqui na aula, vocês farão essa leitura para então responder as atividades dessa semana, que estão na página 207 da apostila Currículo em Ação. Da letra A à letra E, vocês devem realizar essas atividades. E se surgirem dúvidas, vocês podem com certeza me chamar, que não tem problema algum. E já que o assunto é povos originários do Brasil, e já que eu deixei essa pergunta para vocês, eu aproveito a oportunidade para dizer que nós deveríamos sim valorizar mais os povos indígenas, porque eles são o verdadeiro povo brasileiro, é a quem essas terras onde hoje nós estamos pertencia. Então, por favor, realizem aí as atividades. Na semana que vem a gente realiza a correção. Não deixem acumular atividades. Qualquer dúvida, podem me chamar e até a próxima aula.